Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso misterioso, ou seja, ele ainda não foi solucionado. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Rosie Tapia tinha 6 anos na época do caso e vivia em Salt Lake City, Utah, com seu pai Roberto, sua mãe Lewin e 3 irmãos. Uma mais velha, chamada Emília, de 18 anos, e 2 gêmeos mais novos, Robert e Angélica, de 4 anos. A Rosie, como qualquer criança, foi descrita como uma menina muito animada e brincalhona, estava sempre sorridente, trazendo alegria para a família, sempre iluminava os ambientes onde ela chegava, gostava muito de brincar, sozinha e também com seus amigos, e era uma criança muito ativa e muito feliz. No sábado, dia 12 de agosto de 1995, os pais da Rosie, o Roberto e a Lewin, resolveram sair um pouco juntos e deixaram os filhos em casa sob os cuidados da filha mais velha, Emília. Durante aquele dia, então, a Rosie saiu para brincar no parquinho do complexo de apartamentos onde a família morava e, ao voltar para casa, ela estava acompanhada de um homem que usava óculos escuros e boné. O homem bateu na porta da casa, então a Emília atendeu e achou estranho quando se deparou com o homem junto com a Rosie, e o homem disse para Emília que a Rosie tinha caído no parquinho e se machucado, e então ele tinha resolvido acompanhar ela até em casa. O homem deixou então a Rosie com a irmã, se despediu dizendo tchau Rosie e foi embora. A Emília então foi conversar com a Rosie para cuidar dos seus machucados, porém a menina disse que não tinha mais se machucado, não tinha caído em momento algum e não sabia por que aquele homem tinha dito aquilo. Ela também disse que não conhecia o homem e que não sabia como ele sabia o nome dela. A Emily achou tudo isso muito estranho, é claro, porque ela também nunca tinha visto aquele homem ali no condomínio, mas como ela não tinha muito o que fazer, ela apenas preparou os irmãos e colocou eles para dormir, e os 3, a Rosie e os seus irmãozinhos gêmeos, dormiam no mesmo quarto. Horas se passaram então e a Lewin e o Roberto chegaram em casa por volta das 2:30 da manhã e a Lewin, como de costume, foi até o quarto dos seus filhos para ver se estava tudo bem. Ela verificou que todos eles estavam dormindo, sendo assim então ela saiu do quarto, deixou a porta aberta como também era costume e foi se deitar para descansar. Mais tarde, por volta de 5:45 da manhã, a Lewin acordou com uma sensação estranha de angústia e decidiu checar os seus filhos novamente. Chegando lá, ela percebeu que a porta do quarto das crianças estava fechada, o que era algo incomum. Como eu disse antes, ela tinha deixado a porta aberta e ao entrar para checar se estava tudo bem, ela teve uma surpresa desesperadora. Isso porque os gêmeos estavam ali, mas a Rosie não. A Lewin observou que a janela do quarto estava aberta, o que também era incomum, ela nunca deixava a janela aberta e a janela não tinha ficado aberta no momento que ela chegou às 2:30 da manhã, e também a grade de proteção que tinha na janela tinha sido removida, então claramente alguém tinha entrado no quarto pela janela e levado a Rosie. Sendo assim, imediatamente ela acordou todos da casa e logo eles chamaram a polícia. Quando a polícia chegou no local, eles logo notaram realmente sinais de arrombamento na janela do quarto da Rosie. Vale lembrar que o apartamento onde a família morava ficava no térreo ali do condomínio, então a janela tinha um acesso bem fácil e tudo indicava que ela tinha sido arrombada por fora e também, como eu disse, as telas de proteção tinham sido retiradas. A polícia também encontrou 2 pegadas do criminoso, uma deixada na janela e outra na cômoda que ficava logo abaixo da janela.
Um dos gêmeos que dividia o quarto com a Rose disse que acordou no meio da madrugada e tinha um homem barbudo no canto do quarto que o mandou voltar a dormir. Porém, essa informação não pôde ser confirmada 100% porque o menino tinha apenas 4 anos e não conseguia dar informações detalhadas de como esse homem era, ou até mesmo se o que ele viu era realmente real ou se ele só estava impressionado com o desaparecimento da irmã. Quando os outros moradores do complexo foram entrevistados pelos policiais, um vizinho informou que ouviu gritos por volta de 4 horas da manhã, mas mais ninguém tinha ouvido ou visto mais nada, até mesmo as pessoas que estavam dentro do apartamento com a Rose não ouviram esses gritos, então a polícia continuava na estaca zero. Vários policiais e civis se mobilizaram e começaram buscas intensas pela Rose em toda a região próxima à sua casa, principalmente em um rio que passava bem próximo ali nos fundos da casa, e naquele mesmo dia então, um homem que passava com o seu cachorro próximo a esse rio encontrou o corpo da Rose boiando e chamou a polícia. A Rose estava completamente vestida e infelizmente sem vida, e quando foi realizada a autópsia, a polícia constatou que ela tinha sido agredida sexualmente e depois espancada e afogada até a morte. Debaixo das unhas dela foi encontrado material genético que provavelmente pertencia ao criminoso, mas ele foi testado e não foi compatível a ninguém no banco de dados da polícia. A Emília, irmã mais velha da Rose, também contou aos policiais sobre o homem estranho de óculos e boné que tinha levado a Rose para casa na tarde anterior, e quando questionados sobre esse homem, outros moradores do condomínio também disseram ter visto ele no Parque das Crianças aquele dia e em outros dias anteriores, observando as crianças brincarem. Ninguém conhecia o homem e ele estava sempre de óculos escuro e chapéu, ou boné, o que dificultava as descrições para um retrato falado. Os vizinhos disseram também que acharam o homem estranho, mas pensaram que ele era só um pai de uma das crianças e por isso ele estava ali. Porém, depois do crime contra a Rose, esse homem não foi mais visto. Apesar de ser extremamente suspeito, a polícia não conseguiu nenhuma outra informação sobre esse homem. Como eu disse, era difícil até mesmo fazer um retrato falado, porque ele estava sempre com aquele óculos e aquele boné, parecendo até que ele já estava mesmo se disfarçando na intenção de ninguém conseguir ver o rosto dele, Então a polícia continuava sem nenhum rumo ali nas investigações. Por algum tempo, a polícia e o investigador particular que a família da Rose contratou especularam que o culpado pudesse ser um dos amigos da irmã mais velha dela, a Emília, porque a janela pela qual a Rose foi levada era usada com frequência pela Emília e pelo namorado dela para ele entrar na casa escondido à noite. Ou seja, esse namorado e provavelmente outros amigos dela sabiam que era possível entrar na casa por ali. Além disso, o criminoso foi direto na janela do quarto das crianças, como se soubesse que a Rose dormia ali, e isso mais uma vez indicava que provavelmente era alguém que sabia ali, como as coisas funcionavam dentro da casa, onde as crianças ficavam e tudo mais. 2 amigos da Emília chegaram a ser interrogados e tiveram seus DNAs testados, mas acabaram sendo descartados como suspeitos. 1 ano após o crime, então, o caso acabou sendo arquivado por falta de provas. Em 2019, 24 anos após o crime, o investigador particular da família da Rose, junto com as autoridades, acharam que poderiam ter encontrado um novo suspeito para o crime. Um homem que morava próximo ao local onde a Rose foi encontrada tinha dito na época do crime que naquele dia ele tinha visto um homem passando ali na frente da casa dele que usava calças e que essas calças estavam molhadas. E esse homem vinha justamente da direção onde depois o corpo da Rose foi encontrado. Não se sabe ao certo porquê, mas na época que esse homem disse isso para a polícia, eles não deram tanta importância assim e não pediram nem mesmo para o homem fazer um retrato falado desse suspeito. Porém, agora, sabendo dessa informação, os novos investigadores acabaram interrogando o homem mais uma vez, pediram para ele detalhes desse suspeito e ele conseguiu fornecer informações suficientes da aparência do suspeito e um retrato falado foi feito. Ele disse que mesmo depois de tanto tempo, ele ainda se recordava do rosto do suspeito perfeitamente.
toda vez que o caso da Rosie aparecia na TV. A polícia então divulgou esse retrato falado e acabaram encontrando um rapaz que era compatível com essa descrição. E inclusive era um conhecido da família, mais um amigo da Emília, a irmã mais velha da Rosie. O rapaz foi interrogado e concordou em fazer o teste de DNA para comparar o seu material com o encontrado no da Rosie, porém os resultados foram incompatíveis e ele também foi descartado como suspeito. Diversos suspeitos apareceram no decorrer do processo, até um vizinho que agia de forma suspeita no dia que a Rosie sumiu foi investigado, porém, sempre que esse teste de DNA era feito, as investigações voltavam a estaca zero e a polícia não tinha para onde ir. Em 2020, a Emília, irmã mais velha da Rosie, faleceu por problemas de saúde. E em entrevistas que ela deu antes de falecer, ela disse algumas vezes que se sentia muito culpada pelo que aconteceu com a Rosie, isso porque a Rosie e os outros irmãos estavam sob os cuidados da Emília naquele dia, então ela disse que sempre se perguntava se ela não poderia ter feito alguma coisa para evitar isso, e se ela tivesse tomado alguma pequena atitude diferente, que a Rosie poderia ainda estar com a família, viva e bem. Porém, é claro, a gente sabe que ela não tem culpa nenhuma, nem nenhuma outra pessoa além do criminoso. Só é triste o fato de ela ter vivido com essa culpa e ter falecido sem saber o que de fato aconteceu com a sua irmã e quem foi que tirou a vida dela. Por mais que os problemas e a tristeza tenham aumentado na família, a Lewin disse em entrevistas que nunca deixou de procurar o culpado pela morte de sua filha Rosie, que hoje teria 32 anos. Em uma entrevista cedida a um jornal na Fox, a mãe conta que visita o túmulo da Rosie no aniversário de sua morte até hoje, mesmo depois de todos esses anos, e também fez um apelo para que as pessoas que souberem de alguma coisa tenham coragem de denunciar. O investigador particular da família também divulgou que eles fixaram uma recompensa no valor de $100.000 para quem fornecer qualquer informação que leve ao assassino da Rosie. O caso ainda segue aberto, não foi solucionado e permanece sendo um mistério. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.